Abram as vossas Bíblias, Lucas capítulo 8, versículo 22. Fazer a obra de Deus não é fácil, irmãos. Hoje eu estou aqui, mas coração apertado. Mas assim, é uma coisa boa, não é ruim. Minha vozinha está fazendo 93 anos. E nunca passei aniversário longe dela. Ela está viva, tá? Ela é saudável, né? Graças a Deus ela anda, vai para a igreja, né? Faz as coisas dela. E eu nunca passei longe. E aí o Senhor tinha pedido para eu vir para a América em janeiro, para fazer a obra, para fazer algumas coisas que Ele tinha me pedido. E eu falei, poxa Deus, minha vozinha está lá. E o Senhor falou, calma meu servo, daqui a pouco você está voltando já. E você vai abraçar sua avó. E eu tenho um carinho, porque quando eu fui chamado para viver da obra, eu não tinha recursos para me manter. E minha avó tinha 74 anos. E ela pegou o único salário mínimo que ela ganha. O único que ela ganhava. Agora ela ganha 2, mas só ganhava um salário mínimo. E ela comprava passes de ônibus para eu poder pegar o ônibus e ir para as igrejas pregar. Deus tinha tirado eu do trabalho, não tinha mais renda, não tinha mais nada. E eu tinha um único sapato na época, era um sapato cor de abóbora. E tinha um rasgo no sapato. E eu tinha um único terno de uma marca lá no Brasil, chamada Dourinhos. E era não é um terno chique, né? Terno simples, né? E era um risca de giz. E quando eu ia 2 vezes na mesma igreja pregar, no sábado e domingo no congresso, o pastor falava assim, rapaz, o terno que você veio ontem é top, hein? Eu falei, é o mesmo de hoje. Não, pastor, o senhor veio com terno marrom. Eu falei, não, é que eu lavei. Ele disse, não, pastor, lá como você é bobo, você veio com terno. Ele falou, esse azul seu é lindo. Eu falei, pastor, esse terno é preto. Aí só para tentar mudar, ele pegou e falou assim, não, pastor, irmãos, eu não sei o que Deus fazia. Ele não deixava as pessoas entender que era o mesmo terno. E aí um dia minha avó viu que eu estava chorando no quarto, porque ela escutou eu falando para o terno assim, terno, pode ir, você já conhece o caminho de todas as igrejas, vai na frente, depois eu vou. E aí ela viu que eu estava passando um momento difícil, comprava os passes para eu ir poder pregar, comprava camisas, aí foi comprar meu terno, e o dinheirinho dela, e aí, de repente ela adoeceu. 6 úlceras varicosas nas pernas, e aquilo matou minha alma. E aí eu fui para o culto à noite, e eu disse, Deus, eu não pedi para viver da obra, o Senhor sabe que eu estudei para ser executivo, e com todo respeito, eu não estudei para ser seu servo não, eu nasci na igreja porque foi o Senhor que me escolheu, sou teu servo desde criança, mas porque o Senhor me escolheu e me colocou lá na Deus e Amor, hoje eu sou da Assembleia, mas eu estudei para ser bancário, estudei para ser funcionário público um dia, e agora tu me tirou para viver do reino, e eu não posso aceitar uma senhora de 74 anos, que ganha um salário, tendo que me ajudar a comprar sapato, comprar as coisas, e agora está lá, na minha cama, na cama da onde eu moro, adoecida, com 6 úlceras nas pernas, e eu fui para o culto, Deus tomou um pastor sem saber de nada, chamado Márcio Cruz, Deus tomou a boca dele e disse assim, meu filho, eu escutei tudo o que tu disse quando saiu de casa, e quando tu voltar, aquela quem tu me pediu, eu daria a ela saúde e longevidade, porque ela cuidou de ti, e realmente, não foi tu que me escolheu, foi eu que te escolhi para ser meu servo. E aí quando eu voltei, eu vi minha avó em pé, isso fazia 3 meses que ela estava de cama, eu vi ela em pé, eu falei, vó, o que a senhora está fazendo? Por isso que eu não falo mal de pastores mesmo de televisão. Ela falou, esse missionário aí, que é o R.A. Soares, ele pediu para ser curado, ele falou que para ser curado tinha que beber água, e para beber água tem que ir na torneira pegar. Eu levantei e fui pegar água, e aí eu bebi, eu vi que eu estou em pé, eu falei, não vou deitar mais não. E desde aquele dia, hoje ela está com 93 anos, nunca mais adoeceu, irmãos, nunca mais adoeceu, e Deus deu saúde para ela. E aí, depois de mais ou menos 1 mês e pouco, saiu para ela mais um salário mínimo, que ela não tinha direito, e aí ela recebeu 2 salários mínimos, e vive com esses 2 salários mínimos, nunca ficou devendo nada para ninguém, nunca foi para o Serasa o nome dela. Então é um carinho muito grande que a gente tem, né? E a vozinha, tanto assim como a minha avó, minha mãe, e eu sou muito família, né? E eu tenho um amor muito grande por ela. A avó realmente, ela é a base de todos nós, né? A oração dela, acho que ela não precisa nem orar, ela pensa, Deus responde, porque é muita comunhão, né? É muita comunhão. O joelho dela
É até enorme. E todas as úlceras varicosas foram curadas. Todas. Hoje não tem mais nenhuma úlcera varicose, né? Uma pessoa com 93 anos, irmão, não toma nenhum comprimido. Nada. Não sabe nem que é dor de cabeça. Então Deus, Ele é bom, né? Vamos lá então. Capítulo 8, versículo 22 de Lucas. Capítulo 8, versículo 22. Quem é de São Paulo, capital aqui? Olha que benção, hein? Da Zona Leste, quem é? De onde? Mogi é outra cidade, né? Quem que é da capital, da Zona Leste ali? Oi? Taquera. Taquera onde tem o estádio do Corinthians, né? É. Não, agora ficou bom, Itaquera ficou chique, né? Ali é benção. Eu moro ali também em São Paulo, sou da capital, moro no bairro do Tatuapé, mas não sou rico não, tá, irmãos? Porque é um bairro nobre, aí o pessoal pensa que eu sou rico. É que eu nasci lá, então eu não sou rico, né? O bairro ficou bom, eu que fiquei na prova. Mas Deus, Ele é muito bom, Deus é misericordioso. Capítulo 8, versículo 22 diz assim: Aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago, e partiram. Por que eu deixei esse versículo e não usei outro? Porque às vezes nós temos um costume de falar partiu. A gente vai viajar, fala partiu. Vamos para tal lugar, partiu. Olhando aqui, irmãos, para a Bíblia, o que me chama a atenção nesta noite, que o Cordeiro de Deus, algumas coisas elas são naturais. Todo mundo já sabe que todo ano, acredito que seja todo ano, o norte tem costume de passar por esse sistema climático. A Flórida talvez não passa, não sei, apesar que eu estou sentindo frio aí esses dias aqui, né? São Paulo, a minha vida inteira, eu nunca vi o calor absurdo que esses dias estava fazendo. O interior sim, a capital nunca tinha visto isso, porque é chamada Terra da Garoa. Nunca tinha visto, a ponto de ter que colocar ar-condicionado dentro do apartamento. E olha que eu moro na marginal do Tietê, vem vento de tudo que é lado, irmão. Só que o sistema climático está muito diferente. E olhando aqui para essa passagem, nós sabemos que tem coisas que são naturais e tem coisas que são sobrenaturais. Tem doenças que são físicas e tem doenças que são espirituais. Tem brigas no casamento que é natural. Porque falar, pastor, eu estou 40 anos, nunca briguei com a minha mulher. Então, provavelmente você mora com a sua mãe e ela mora também com a mãe dela, porque tem coisa errada, né? O pai da mentira é o capeta, irmão, né? E o filho está em Brasília, só se você quiser fazer parte aí. Não sei. Sei lá, não sei, né? Eu não falei o nome. Até porque tem um cantor no Brasil lá que mente pra chuchu. Ixi, paz. Tem um cantor lá que até o diabo olha para ele e fala assim: Naldo, tu é terrível, hein? Você sabe quem é o Naldo, né? Eu não sei, eu acho que quando ele se olha no espelho, ele fala: cara, eu sou terrível. Então, existem brigas no relacionamento que é espiritual, meu. E existem brigas que são naturais, não tem jeito, é normal em todo relacionamento. Porque a vida gera desgaste. Temos desgaste nas articulações, os relacionamentos geram desgaste, é natural. Só que agora eu estou vendo aqui uma cena impressionante. Uma cena que por 6 anos eu vi e escutei pessoas de gerações falarem que nunca viram aquilo. Porque a Galileia sempre foi um mar de água doce, calmo. A produção de peixes que a Galileia produz
É a tilápia, a famosa St. Peter. E o interessante é que, em nenhum momento, a Galileia tem este costume de acontecer isso. Porque é o norte que vai estar indo para a região do Tiberíades, para atravessar a região da Jordânia. Se agora fosse mais para o sul, já é natural isso em Israel. Então isso aqui não acontecia. Tinha um motivo para acontecer essa tempestade. Pastor, e qual que era o motivo? Porque Jesus nunca tinha ido para aquele lugar, o norte. Ele decidiu ir para Gadara, aonde estava um rapaz endemoniado e o diabo dominava a cidade. E ele sabia, a hora que Yeshua chegar, eu perdi o trono da cidade. Então o inimigo, ele não é bobo. Você pode perceber, se você falar que agora você vai sair para fazer baderna, ele não vai pôr nenhum impedimento para você. Mas a hora que você fala que vai para a igreja, parece que a máquina de lavar quebra, acaba a luz, sei lá, acontece um monte de coisa doida. Some a chave do carro. Esses dias eu precisei fazer ligação direta no carro. Eu joguei no YouTube para ver como que fazia. Eu não achava a chave. Eu falei, meu Deus, eu vou virar bandido por alguns minutos. Joguei no YouTube lá, e puxando, e pega a fio, ligou, o carro ligou, falou, oh, glória. E eu não cheguei lá, não achei a chave. Então tem coisas que nós não entendemos. Agora o cordeiro olhou para os discípulos e disse assim, Pedro, Tiago, João, Felipe, André, vem comigo aqui. Entram vocês comigo aqui no barco. Ele falou, por quê? Eu vou para o outro lado da banda do mar. Senhor, tu vai para onde? Eu vou lá para a terra dos Gadarenos. Só que para chegar em Gadara, tem que atravessar a Galileia inteira. E ao atravessar a Galileia, chega no finalzinho aqui é o lago de Genezaré, ou Tiberíades. É a mesma coisa, tá, irmãos? Que as pessoas têm uma mania de falar que é duas coisas diferentes, tem nada a ver. É igual o rio Tietê, lá. O rio Tietê é um só. O que muda é a marginal. Marginal Tietê e marginal Pinheiros. O rio é só. Né? Mas tem gente que fala, é o rio Pinheiros. Não tem nada de rio Pinheiros, não. É o rio Tietê. Só que, irmãos, Jesus sabia que do outro lado ele ia enfrentar algo muito pesado. Os apóstolos até estranhou, porque os milagres do Cordeiro, tudo estava aqui, ó, na região do sul. Ele não tinha em nenhum momento ido para aquela região. E agora ele decide dizendo, olha, entram todos comigo aqui no barco e vamos para o outro lado. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, a Bíblia diz que o cordeiro adormeceu. Aí eu te pergunto, Jesus dormiu? Sim, ele é o verbo. O verbo encarnado tem sono. O verbo encarnado come. O verbo encarnado também ira, mas não peca. Porque eu não conheço ninguém na terra que comete ira e não peca. Porque Jesus irou e não pecou. Pastor, mas como é que a gente vai conseguir irar e não pecar? Não sei, já tentei e não consigo. Até bufando eu pequei. A hora que eu irei, fiz. Só que eu pensei algo errado. Não adianta nada. Jesus então, na sua perfeição, tudo que ele fez foi santo, perfeito. Só que o Cristo ali é matéria. A única coisa que não ocorreu foi Cristo ficar doente. Nunca ficou doente. Ele nunca adoeceu. Mas sono ele tinha. Fome ele tinha. Sede ele tinha. Chateação ele tinha. Choro ele chorou. Bateu o espírito de revolta? Sim, ele se revoltou. Então agora ele foi dormir. Só que dentro do barco tem um homem que é famoso, um homem que é o melhor pescador de toda Betsaida, chamado de apóstolo Pedro. Mas é interessante que antes o nome dele era chamado do quê? De Simão. Simão é uma palavra original que significa alguém em busca de fama. Cristo então olhou e disse assim, não serás mais chamado de Simão, porque fama tu não vai buscar, te darei o nome de Pedro, ou fragmento de uma pedra. O que ele está dizendo assim? Tu és Pedro, e sobre esta pedra
ou fragmento de pedra, eu, a pedra angular, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Aí tem uma religião que acaba usando isso aí, dizendo que foi o primeiro Papa. O que eu quero que você entenda nesta noite, Jesus então muda o nome dele, para que ele não viesse buscar fama. Pastor, mas Simão não significa isso. Sim, irmão, se pegar o nome dele e jogar para o hebraico, vai sair a palavra Simeão. Simeão significa alguém em busca de fama. O Senhor o colocou o nome de Pedro, para ser uma pedra, ou um fragmento de pedra, algo inabalável. Por quê? Porque na casa do Eterno ninguém pode aparecer a não ser Jesus de Nazaré. Porque ele mesmo disse: acima dos céus e abaixo dele não há outro Deus como eu sou. E quando eu operar, aí ele desafiou tudo, dizendo: eu quero ver quem vai impedir o que eu vou fazer. Então o Senhor, ele sabia, é claro, né? Pedro está no barco, o maior pescador de Betsaida, tem o seu irmão André, tem o seu amigo Filipe, todos os moradores de Betsaida. Ali está 3 homens, ótimo, que conhecem tudo sobre tempo, estação, mar, período que não deve se pescar, que é o período da ressaca que não deve se pescar. Como assim, pastor? O mar, por 3 meses, não pode pescadores colocar o barco em alto mar. Aqui na América eu não sei, mas no Brasil, como meu avô, que já é falecido, meu avô era pescador profissional, e ele era construtor de tarrafas. Tarrafas são redes. Ele construía tarrafas, e o meu avô, a Marinha, o Instituto da Marinha, pagava o salário dele 3 meses, porque por 3 meses o mar tem que voltar a produzir os peixes, e não pode colocar o barco em alto mar, não pode pescar. Aí a Bíblia se cumpre. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor criou o céu, o Senhor criou a terra, o Senhor criou o mar, o Senhor disse para a luz: haja luz e houve luz. Só que ele disse para o mar: mar, produza peixe. Aí eu te pergunto, por que ele não fez o peixe, mandou produzir? Tu pede, um exemplo, tá? Senhor, me dá um esposo. E aí o papai do céu vem lá e dá o esposo de presente. Sim ou não? Mas quem que vai produzir os filhos? O anjo Gabriel? Ou um anjo do livro apócrifo, chamado Rafael? Do primeiro livro de Tobias? Quem? Quem é que vai produzir os filhos? O casal. Ou o marido que vai falar: receba a unção. E a mulher fala: glória. Não. Tem coisas que o Senhor fará, e tem coisas que Ele vai falar para você: produza. Sabe, você pediu para Deus abrir uma porta de emprego, mas se você não sair para trabalhar e produzir, não vem salário. Apesar que tem gente que tem alergia, né? Você pode perceber, é só começar a trabalhar, dá dor, dá bursite, preguicite, frescurite, mortite, dá tudo. Eu não sei se a pessoa assistiu muito tempo o Seu Madruga do Chaves, né? E acabou pegando a unção. Pastor, é impressionante. Tem pessoas que se colocam para trabalhar com uma sentir dor. Nossa, eu descobri que eu estou com hérnia de disco. Aí o diabo fala: sério? O que o trabalho faz, né? Agora entenda uma coisa. Você pediu para Deus abrir a porta, o milagre veio. Aí Ele vai falar: trabalha para produzir agora o seu salário. Você viu o seu pastor dizendo: quem semeia, colhe. Segunda carta que Paulo dirige à igreja de Corinto falou: aquele que semeia pouco, pouco há de colher. Aquele que semeia muito, abundantemente colherá. Cada um de vós, ele disse o quê? Contribua segundo aquilo que foi proposto no coração. No músculo? Não, na alma. Porque a Bíblia não fala em nenhum momento do músculo coração. Ela fala sempre da alma, do psique. Pastor, e quem que fala do músculo? Cardiologista. O que o Senhor está falando para você nesta noite? O que é para você fazer, faça. O que é para Ele fazer, Ele faz. Você pediu para Deus uma faculdade, agora quem vai estudar é você. Aí a pessoa fala: ai pastor, estou virando a madrugada aqui que nem doido. Ué, você não pediu para Deus a faculdade? Agora você vai produzir.
Você vai estudar de madrugada. Eu virava noites e noites estudando, porque eu fazia teologia o dia inteiro, no sábado, lá no Instituto Betel de Ensino Superior, e estudava administração à noite. Eu tinha que ralar. Minha mãe falava assim: filho, vai dormir. Eu falei: não, mãe, ainda sou novo, isso não tem problema. Eu tinha que ralar para poder tirar de boas notas, porque eram 2 faculdades ao mesmo tempo. E por não ter dormido, matou? Não, pode ser que eu perdi o cabelo nesse período, não sei, né? Mas não matou. Então o Senhor está falando o quê? Alguns não recebem milagre porque não sabem o que é produzir. Eu sempre falo: não me peçam oração na área financeira. Eu não oro por ninguém. A área financeira é a única área da vida que Deus pede para não orar. Deus pede para agir. Não dá. Ele fala: filho, você não perde tempo, porque eu não vou te ouvir. Não adianta você orar por alguém que não planta. Quem não planta não colhe. Só tem algo na vida que não se planta e que dá colheita. Eu falei: o que? Ele falou: mato. E para que serve? Nada. Então o Senhor está falando para nós: o mar Deus criou, mas Ele falou: agora produza peixe. E nesses 3 meses o mar produz peixe, e depois os barcos vêm para o alto mar. Só que interessante que agora Jesus está lá, e então Pedrão está ali. O Pedrão conhece tudo. E você acha que o Pedro não ia falar para o Cristo: Senhor, essa estação não é boa, entrar no barco, eu sou pescador, o senhor sabe. Não, eles foram porque sabia que era normal. A Galileia tranquila, irmãos. Quem já fez caravana sabe, apesar que às vezes só faz uma turnê rapidinha, mas muito tranquilo. E de repente a Bíblia fala, olha que interessante, que Cristo foi a descansar, adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água. Que lago? Genezaré. Por quê? Cristo está saindo daqui, ó, Galileia. A Galileia está indo aqui, ó, chegando aqui no norte, Tiberíades, ou lago de Genezaré. Aqui, passou nesse lugar, Gadara, Jordânia. Satanás estava ali, ó. Ele estava ali, e ele sabia: está vindo aquele que vai me tirar do trono dessa cidade. O inimigo não é bobo, ele sabe muito bem quem é de Deus e quem não é de Deus, porque alguém um dia falou assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo olhou e disse: opa, eu sei quem é Paulo e conheço quem é Jesus Cristo, é o Filho do Deus Altíssimo, mas quem são vocês? Terai asturi bicolobo de Récia. Eu me lembro, há muitos anos, eu tinha 22 anos de idade, tinha um missionário lá da rua, ele era, eu já tinha saído, mas ele ainda era da Deus Amor. E esse missionário, nós estávamos passando numa rua, ele falou assim: olha, varão, está ouvindo um barulho de tabaco aí? Eu falei: estou. Ele disse: deve ser negócio de macumba, né? Eu falei: não, às vezes não, é só a religião. Ele falou: vamos entrar lá? Eu falei: não quero entrar não. Ele falou: ah, mas o inimigo não vai entrar na gente não. Eu falei: não quero entrar não. Vamos lá, rapaz. E eu tinha que mostrar que eu estava com coragem, mas só Deus sabe, fazendo figuinha de medo, mas estava lá. E aí a moça pegou e falou: quer conhecer? Ele falou: eu queria conhecer a religião de vocês. Entramos e paramos na porta. Irmãos, não sei o que aconteceu, se foi por causa de mim, se foi por causa do rapaz. Parou tudo, batia e não acontecia nada. Aí um pai de santo gritou dizendo: parece que tem luz no meio de nós, porque o Espírito não quer descer. Aí o meu amigo disse: vamos embora. Quando acabamos de sair, escutei uma gritaiada de gente apanhando. Eu acho que o Espírito desceu e começou a bater neles. O que eu entendi? Que eles, o mal, reconheceu que chegou 2 luzes naquele lugar. Chegou o sal da terra. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje? Quando Satanás souber que você é luz e você é sal, as trevas batem de retirada, porque ele sabe que você tem um dono e que seu nome está no livro da eternidade e que os seus pecados já foram perdoados.
para se cumprir o que Paulo disse através do cooperador Tércio, a carta aos Romanos, quando ele disse: não há condenação nenhuma para aqueles que já estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e uma vez que estamos em Cristo, já está para o passado. O Senhor não se lembra mais, o Senhor não quer saber de nada do passado, porque passado é museu. Deus quer fazer novidade, que Isaías disse: eis que o Senhor fará novas todas as coisas. Haverá novidade no seu casamento, haverá novidade no seu ministério, haverá novidade nesse ano 2026. Não vai viver a mesmice do ano que passado, viverá novidade, porque os céus está aqui hoje dizendo: eu estou no mar, pode ficar tranquilo, porque eu sei o que eu vou fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Só que, irmãos, tempestade é normal, assim como turbulência, apesar que algumas é meio doida, né? Mas nós sabemos que são normais. Nós sabemos também que se um pneu de um caminhão ou de um carro furar, é normal, irmão, porque pega prego, é natural. Mas as pessoas colocam o diabo no pneu. Meu irmão ligou um dia e falou assim: Arão, ora aí, porque o demônio já furou meu pneu hoje. Eu falei: calma, irmão, por que você não pensa do outro jeito? Ele: como? Tem um borracheiro orando: Senhor, envia cliente. Ele falou assim: está repreendido, varão. Eu falei: irmão, a senhora é doutora, não precisa de cárie, sei lá, um dente torto, não sei, para colocar um aparelho, não sei, precisa de alguma coisa, porque se todos os dentes estiver perfeito, onde que vai parar a profissão? Agora, eu estou na cidade de Itamonte, Minas Gerais, pregando, termino o culto, estou vendendo meu livro, vem um irmão, me coloca uma pasta na minha mão: pastor, o senhor pode orar por isso aqui? Eu falei: posso. Pede para Deus enviar cliente, que eu preciso pagar essa semana umas contas. Eu falei: vamos orar. Eu falei: como que é o nome da empresa? Ele falou: Funerária Itamonte. Eu falei: quê? Eu falei: o senhor tem uma funerária? É, pastor, é uma empresa. Eu falei: mas como que eu vou orar? Irmão, eu não sabia orar. Como que eu ia pedir: Senhor Deus e Pai, envia o anjo da morte, vai dando tiro na cidade, vai dando, Senhor, vai dando infarto, vai infartando. Como que eu ia orar, irmão? O pastor da igreja até saiu de perto de mim. Eu não sabia o que fazer, irmão, eu não sabia. E eu também não podia pedir para Deus fechar a porta, porque aí ia ser uma macumba gospel. Aquele dia eu vi que a teologia não valia nada para mim. Eu me perdi. Eu só coloquei e falei: Pai, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe, conhece o coração do teu filho, o Senhor sabe de tudo, que a sua vontade não seja eu, o Senhor sabe. Pronto, acabou, encerrei a oração e fui embora. Fui jantar com o pastor falou: Camisote, para você ver a luta que eu passo com esse irmão, porque ele faz voto, se Deus mandar para ele tal, ele paga. Eu falei: isso é louco, Deus me livre. Mas agora vamos falar o que é verdade. Ele não precisa de cliente, irmão. Ele não precisa de morto. É difícil, não é verdade? A gente não sabe como orar. Mas você vai falar que é o diabo? Não é o diabo. Nós não sabemos que a morte existe. Só que é uma produção que é complicado. Agora, eu fico olhando aqui, o Cristo. A tempestade existe. Nós sabemos que tem hora que cai chuva lá em São Paulo, pelo amor de Deus, destrói, irmão, os lugares. Esses dias eu vi uma sacada de prédio, explodiu. Nunca vi aquilo. Porque os vidros são 10 milímetros. Eu falei: meu Deus, nunca vi isso na vida. Então nós sabemos que algumas coisas são naturais, mas tem coisas que já estão fugindo do natural. Tem coisas que nós sabemos que não é a mão da natureza, é a mão de Satanás. Por quê? Porque ele sabe que você está a caminho de um milagre, você está a caminho de uma resposta. Você viveu a semana inteira em paz com a família, e do nada você chegou em casa, não fez nada de errado, está um clima pesado, e você fala: peraí, mas que clima é esse, Senhor? Porque quando nós sabemos que tem os dias X, Y e Z, já sabemos. Mas tem dias que não é normal o que acontece.
Por quê? Porque tem o dedo daquele que sabe que aonde você chega, o Senhor vai cumprir a palavra, porque tem uma promessa que está nos teus pés. O salmista disse: os passos de uma pessoa boa será confirmado por Deus. O justo não mendigará o pão, e nem a vossa descendência. Ó, quão bom e suave é aos pés daquele que anuncia o Evangelho. Por quê? Porque aonde os pés chegam, o Evangelho é anunciado. Agora o Cristo está dormindo. Nesse momento veio um vento sobre o lago, enchia de água, e todos estavam em perigo. Aqui não fala nessa versão, mas no texto de Mateus fala que a água cobria o barco. Meu irmão, você acha que Pedro via aquela água passando por cima, olhava e dizia: eita glória! Ô irmão, até hoje, irmão, olha que eu já viajei em muitos países, mas toda vez que o avião vai pousar, que aí como chama aquele, esqueci o trem de pouso, que ele faz aquele barulho, pá, me dá susto toda vez. Eu falo: meu Deus, o que está quebrando, Jesus? E quando uma mala sai de um lugar e vai para outro, pá! Por quê? Porque nós somos carne, somos humanos, irmão. Aí a pessoa fala: pastor, eu não tenho medo de nada. Tem sim, irmão, tem gente que tem medo de barata, homem. Aí fala que é nojo, a palavra hebraica, nojo. Não é nojo não, é medo mesmo. Barata eu não tenho medo, mas quando eu vejo rato, eu falo: vamos correr? Tu corre para um canto e eu corro para o outro. E aí eu viro católico, eu clamo a Nossa Senhora das Pedaladas, e ó, não dá. Tentei já vencer o rato, mas não consigo. Agora barata não tenho medo não. Aí tem gente que fala assim: pastor, eu não tenho medo não. Tem sim, irmão, tem sim. O que o Senhor está falando para você nessa noite? Todos nós somos humanos, temos medo, irmão. Eu vi um ateu lá em São Paulo, famoso, bem famoso lá. E ele falou que quando ele pega o avião e começa a dar aqueles tremedeira doida, ele falou que ele sendo ateu, ele fala: ô Senhor, me guarda. Ele falou que naquela hora manifesta a fé dele. Todos sabemos que o perigo existe, mas tem coisas que são espirituais. Pastor, imagina, a senhora passou a semana todinha viajando com o maridão, só maravilha, dormiu uma noite maravilhosa, acordou de manhã, o marido com a cara amarrada. Você fala: amor, o que aconteceu? Nada. O que eu fiz errado? Nada. Eu ronquei? Não. Tem que colocar a mão e falar: quem é você? Porque não é normal. Ou é bipolar. Aí se é bipolar, tem que fazer tratamento. Aí é outra coisa. Se não é, tem que perguntar: fala o seu nome. Porque não é normal, irmão. Agora eu vejo um cordeiro lá, dormindo, e as águas por cima do barco. Eu imagino o desespero de Pedro. Só que, e chegando-se a ele, o acordaram dizendo: mestre, ou rabi, ou raboni, Senhor, estamos morrendo, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram e houve calmaria. Só que ele questionou: cadê a fé de vocês? Ele não pediu para que a fé seja de um grão de mostarda? Sim ou não? O grão de mostarda é desse tamanho, irmão. Uma fé pequena gera milagre. Só que ele diz assim: grão de mostarda é a menor entre todas as hortaliças, mas quando ela cresce, ou quando está a fé ativa, é a maior entre as hortaliças. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje? Foi aquilo que o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, mas também é luz para os meus caminhos. Quer dizer, se eu colocá-la em prática, vai abrir o caminho da vida eterna. Eu não vou ser apenas próspero na terra, eu não vou ter apenas a longevidade da terra, mas eu vou ter também a vida eterna. Eu também vou conhecer um lugar chamado a Nova Jerusalém em Cristo. Sabe o que o Senhor está dizendo para você nesse dia de hoje? Cadê
deu o dom da fé que eu vos dei. O Senhor deu fé para nós repreendermos o mal, determinar que a porta permaneça aberta. Olha para a luta e diga: luta, você pode ser grande, mas a minha fé é do tamanho do grão de mostarda, mas o que está comigo, Ele é poderoso para abrir a porta. E se essa porta não existir, então entra a palavra aramaica, Efata, abra-te aquilo que nunca se abriu, e o Senhor vai abrir aquilo que nunca existiu, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode perceber, toda vez que Jesus precisa fazer um milagre de alguma coisa que não dá, que não existe, Ele sempre usa a palavra no aramaico, Talita cumi, Efatá. Só que quando Ele ressuscita a filha de Jairo, e Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, Ele foi julgado, porque a crença que até o terceiro dia não pode enterrar, o espírito fica pairando sobre a terra, só enterra no quarto. Então, aquele que era usado pelo Beelzebu, na visão do judaísmo, não ressuscitou ninguém, é mentira, é uma reanimação. Só que agora chega o período de Lázaro. Ele espera 4 dias para chegar em Betânia, e quando ele vai, agora ele está dizendo: Marta, sabe quem sou eu? Eu sou a ressurreição. Aquilo que não acreditaram lá atrás, que me julgaram lá atrás, vão ter que saber quem sou agora. Foi a hora que o seu irmão estava, o irmão dela estava lá no sepulcro, já estava enterrado. Aí ele parou e disse: Lázaro, sai para fora. E a hora que Lázaro saiu, todos se dobraram e disseram: quem é este homem que até morto ressuscita? Até o sepulcro escuta a sua voz. Calavaste colobodergue canto rehaste canderraia uribi colobodevaste colobodecandaralabaixo uribiderrece. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o Senhor está com a igreja. Deus vai abrir portas aonde parece que nunca vai ter abertura. Vou correr aqui porque o Senhor quer falar por revelação. E nesse momento o Senhor disse assim: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam, dizendo uns aos outros: que tipo de homem é este, que ordena aos ventos e à água, e a natureza o obedece? Pastor, por que você disse que você acredita que não era normal? Porque Jesus estava indo para Gadara. Eu acredito, irmão, claro que eu não posso defender isso teologicamente, que o diabo colocou o dedo, porque ele sabia que o Cristo agora já estava chegando na Jordânia. Quando Cristo acabou de pousar na Jordânia, o endemoniado veio e disse: o que queres conosco? Porque veio nos perturbar antes do tempo. Jesus disse: sai. E os demônios disseram: sair? Vamos sair. Só que precisamos entrar em algum lugar. Nos permita entrar na manada de porcos. Uma manada são 2.000 porcos. E aí, alguém vai ficar chateado agora, porque agora veio essa revelação. Faz 2.000 anos então que o Palmeiras não tem mundial, por causa que os porcos caiu do precipício. 2.000 porcos. Talvez seja 2.000 anos. Pode ser. Será que é uma revelação que Deus deu? Não estou vendo. Pastor, eu sou corintiano. Não torço para nenhum time de futebol. Até porque na minha época eu não podia torcer na Deus é amor. Mas eu torço para o Brasil, claro que eu torço, né? Só fico triste porque o nosso maior jogador de futebol nunca fica em pé, né? Só fica no chão caído. Vai entender. O que o Senhor está falando? Irmão, do Palmeiras é brincadeira, hein? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, tá? Mas pode ser que se trocar o símbolo, pode acontecer um milagre, né? Caiu uma manada de porcos. Sabe o que o povo disse? Expulsa esse homem. Ué, o porco tinha mais valor do que a libertação do rapaz? Irmãos, tem família que prefere que o filho fique nas drogas do que ele se converta numa igreja evangélica. Tem mãe que fala assim: eu preferia ver meu filho no caixão do que ele virar crente.
Mas sabe o que o Senhor manda lhe dizer? Toda vez que eu te levar para um lugar, porque você vai viver uma promessa, ou vai ser consagrado ao ministério. Eu me lembro até hoje, quando eu fui para ser consagrado ao pastorado, o pneu do carro furou, aí pegaram o irmão, me deu uma carona, estava indo para o braço, furou de novo o pneu, aí um outro irmão, nós ligamos para ele, veio, pegou a gente, e aí o carro dele começou um barulho estranho, começou a fazer um barulho, soltou a vela, irmãos, do cabeçote. Sabe que hora que eu fui consagrado? 1h30 da manhã. Por isso que eu sou chamado o pregador das últimas horas. 1h30 da manhã. Você acha que isso aí é normal? 2 pneus furados, soltar uma vela de cabeçote. Nunca vi isso, irmão. Porque eu estava indo para ser consagrado, e a minha irmã caçula estava indo para ser batizada. O inimigo é sujo. Tem coisa que não é natural. Tem coisa que não é uma briga comum do dia a dia. Tem coisa que é espiritual, irmão. Tudo está bem, do nada a pessoa ela muda. Se não foi diagnosticado que ela tem bipolaridade, se não foi, então é espiritual. Põe a mão, usa a autoridade, diga para fé, me ensina a conseguir te usar, e usa o dom da fé, e diga no poderoso nome de Jesus, abra-te, e a porta vai abrir. Declara que que a tua família vai viver a promessa do eterno. Hoje Deus manda dizer: tempestade, te acalma, vento, te aquieta. Hoje haverá bonança. O Senhor vai começar a abençoar. Ah, pastor, nós estamos passando uma tempestade migratória. Fica tranquilo, porque Deus cuida daqueles que pertencem a Ele. O Senhor só está passando a vassoura para aqueles que não são dele, mas aos que são dele, o Senhor guardará, protegerá, livrará, porque Ele ainda continua sendo o nosso dono, o Rei da Glória. Sharalabastu kolobojerki kandorehasia. Stu kolobojorki nahasturi bi kolobodehai. Kalavasti kolobojergi nahastu kolobodereberesh nahasubidehai. Kalemento rebi anahastu shanarabaistu kolobodevasa. Sturibi jorki nahastu koloboderebalabashuri bi koloboderebala. Sturibi jorki nahastu koloboderebaya stu marabamti kinaha. Stu kolo shereva stu komodevasa. Stekemandugia barasti kolobojeriva. Manto cobojer que terrestre candaralá, xerebahai. Aquele irmão que está assim, ó, está do lado de uma moça de verde, assim, ó. Se for possível, põe em pé, fazendo um favor. O Espírito de Deus que revela e não se engana, pediu para avisá-lo nessa noite. Um médico dos médicos, eu tenho o costume de chamar o Cristo de Dr. Rocha. Eu falo que o Dr. Rocha é o médico dos médicos. Ele pediu para te avisar nesta noite que a ciência cardiológica não vai abrir seu peito, porque o Deus de Israel está te dando saúde nesta noite, porque assim diz o Senhor: tu não fora chamado para sentar na cadeira de uma igreja e dizer aleluia e glória a Deus. Eu vi nitidamente um azeite descendo sobre a cabeça do amado irmão, descendo, e eu vi esse azeite vindo sobre tua cabeça. E Deus falou: diga a ele que eu estou preparando esse homem para uma grande surpresa espiritual, para uma grande surpresa ministerial. Tu vai me lá e pastor, mas já tem idade. Não, tu ainda vai viver, porque eu estou colocando a mão no teu coração. Diga para ele nesta noite que aquela pendência que está preocupando ele, ela não vai vir como derrota. O Senhor está trazendo um comunicado, e esse comunicado vai reunir tu e quem tu amas para ir resolver a situação. Não precisa se despedir não, achando que tudo acabou. Vão, porque quando voltarem, voltarão com a promessa nas mãos, tudo acertadinho. O Espírito de Deus que revela e que não se engana, mandou dizer que o enganador e o mentiroso vai pagar um preço caro pela calúnia que levantaram contra ti e contra a tua família. E ainda vou mais além. O Senhor falou assim: fala para ele que eu estou visitando uma parte da panturrilha, eu não sei o porquê, mas o Senhor me deu uma visão, como se algo ia começar a dar cãibra, como se fosse ausência de potássio. Deus falou: estou visitando hoje, fala para ele que por esses dias ele vai sentir uma cãibra muito forte, mas eu vou colocar as mãos, e se ele quiser que ele se alimente bastante banana, porque isso vai sarar ele e vai trazer saúde para ele. Assim te diz o Senhor: deixe um documento teu na tua mão sempre, porque eu vi por esses dias tu precisando ir urgente em um lugar, e naquele lugar vão te pedir esse documento e vão aprovar o que tu está pedindo. Te assenta, o Eterno te ama, diz o Senhor Deus. E ó,
o seu rins vai acontecer um milagre. Ele mandou te avisar nessa noite. Eu não sei porquê, mas eu vi uma água que lavava o teu rins e você glorificava o Senhor. Receba saúde, Jesus te ama, diz o Senhor Deus. Calabarasturi bicoloboderg campore balabachai. Sim, Pai, grande Deus. O Senhor fala que vai vir uma pessoa aqui no altar que eu digo na igreja, e vai dar um testemunho. Vai ser um rapaz que vai dar um testemunho referente a uma moça. Só que essa moça que Deus falou para mim, ela é conhecida como uma pastora. E o Senhor falou que ela tem por nome de Alessandra. Não estou falando que ela mora aqui, não estou falando que ela congrega aqui. Eu estou falando que Deus me deu uma visão de um rapaz, que ele dava um testemunho dizendo: Deus visitou a minha mãe, fez isso, isso, isso. Só que ele falava: minha mãe é a pastora Alessandra, e eu não sei aonde essa mulher está, em qual estado, qual país, ou está aqui dentro, eu não sei. Deus falou assim: por esses dias, filho, vai acontecer algo, que um rapaz vai dar um testemunho, e vai acontecer um testemunho, as pessoas vão saber que eu vou visitar a mãe dele, chamada Alessandra, que é uma pastora. Eu vou visitar e eu vou quebrar um grande laço sobre essa terra. E quando isso acontecer, diga então para a igreja se preparar, porque vai vir um poderoso avivamento no ministério. A visão que Deus me deu, eu vi uma pomba, e essa pomba voava sobre a igreja, e eu falava: Senhor, mas por que ela não está descendo? Ele falou assim: porque falta a eles abrir o coração. Mas diga, se o meu povo abrir o coração, essa minha pomba, que o meu espírito vai começar a visitar a igreja. E eu vi ele começando a selar pessoas com dons espirituais. Mas vai acontecer após um testemunho de um livramento de uma pastora chamada Alessandra. Eu não estou falando que ela é do ministério, mas estou falando que alguém que vai dar um testemunho e fala assim: eu tenho uma mãe que é pastora, que chama Alessandra, e o Senhor vai dar um grande livramento para ela. E após isso, o Senhor falava assim: pede para o meu povo começar a se consagrar, porque vou começar a selar jovens, crianças, vou liberar dons proféticos. Calabarasturi bicolobodevasturi bicoloboderrécia. E o Senhor me duraigo piderasti como devassai, falou que Ele vai fazer com que os dons se manifestem na igreja, para que o nome de Jesus e Yeshua seja glorificado. Quando então esse testemunho acontecer, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo Deus fala, é um rapaz que tem uma mãe chamada Alessandra, que é conhecida como pastora. O externo diz que ele vai dar um testemunho, e o Senhor vai quebrar o laço mal, e após isso, vai passando-se os dias, vai começar a vir avivamento nessa igreja. Algo muito poderoso vai acontecer, diz o Senhor dos Exércitos. Calabarashuri bicoloboderg cantore balabalabashai te palabalabasturi bicantore balabaralaba xerebarashui de candere labalabasturi bicandehai oramalabando ribio xerebereshna rasturi bico. Sim, Pai, grande. O Senhor deu uma visão, veio uma bandeira, e essa bandeira linda, 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 ela parou aqui na bateria, veio com tudo. E eu não estou dizendo que é o baterista da igreja, mas eu vi essa bandeira e ela veio com tudo para cá e parou aqui. E quando ela parou, o Senhor Deus me deu a visão. Estava escrito Jeová Nissi, que é o Senhor é a bandeira, e tinha uma palavra escrita assim: Emerson, na revelação. Só que veio com tudo e parou bem nesse canto aqui. Eu não sei se alguém aqui tem um filho chamado Emerson, ou se é algum Emerson, mas eu vi um rapaz, só que eu vi na mão dele como se ele tivesse duas baquetas, como se ele tocasse instrumentos musicais. E o Eterno falava assim: filho, diga para uma pessoa que está aqui dentro: eu estou indo visitar o Emerson, só que pela visão parece ser alguém que toca bateria. Calabarashuri bicolobo. Pela visão é pele escura, não é pele branca. Calabarasturi bicolobo de elevácia, canto ribalaia shuri bicanto. Pastor, mas quem é? Não sei, porque ele não mostrou o rosto. Ele só está dizendo que está respondendo a oração de uma pessoa. Eu não sei aonde que ele toca, se é aqui, se toca em outro ministério, mas o Senhor está dando também um livramento para esse Emerson, e o nome de Jesus será glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Mas pela visão, a bandeira parou aqui, ó. Ela parou nesse canto. Deu a entender que parece que é alguém que mexe com parte de bateria. Eu não sei, o Senhor não falou para mim o quem é, até porque eu vi um rapaz aqui, não tem nada a ver, vi um branco aqui, mas o Senhor mostrava uma pessoa de pele escura, e o Senhor falou assim: estou quebrando um laço muito poderoso, e o meu nome vai ser glorificado. Eu não sei se é conhecido da igreja, se alguém conhece algum Emerson baterista, mas o Senhor diz que então, pela visão, é pele escura. E o Senhor falou que está dando livramento. E diz ainda que este vai contar para a igreja, mostrando um cartão, dizendo: está aqui, igreja, olha a benção que o Senhor me deu, olha a vitória que o Senhor liberou. Calavaste coloboderg canto rebalabashai te parastu ishohai asturi bicolobodevácia. Pastor, por que às vezes Deus não mostra o rosto? Eu já perguntei para ele também, ele falou para mim que tem coisa que ele não é obrigado a falar para mim. Então, não vou ficar questionando não, para não tomar a lapada. Porque você tomar a lapada de uma pessoa, você responde à altura. Tomar a lapada dele, vai responder o quê? Tchomena dignos agal, gerosi remoga, gerosi marawa, teknosoroma, tirosi hevwa,
Querido Torawa, my day que los meditate we rego, chemeswa I co is telefembro por piambarawa. Chedamendo kite sekta bakatambora, do kitoresa, stelete raigo, pepian. Cineste be finai he ya sturo ya. Chorebe choraigo ar, chemeno buro sticanais behind. Aquele garoto novo ali, ó, de óculos, mocinho novinho. Põe em pé. Tudo bem? Tem que ouvir sua voz, tudo bem? Oh, glória. O Senhor pediu para te avisar, não sei o motivo, mas eu vi uma luz linda que descia sobre o teu corpo, e quando essa luz descia, ela entrava no teu subconsciente e preparava sabedoria. Deus está te dando sabedoria. Eu não sei se é para estudar, ou se é para ser um empreendedor, ou se é para ser músico. Ele não falou o que é, mas ele falou: avisa o garoto, 2026 eu entro com o espírito de sabedoria sobre ele, e a família dele vai dizer: você está trazendo orgulho para nós. Prepara, porque Deus vai fazer uma libertação. Te senta, receba a graça. Calabasti colobo jerg canto reba labachai, tereba labalabasturi canto reba labachai. Sim, Pai, grande Deus, grande Deus. O Senhor me mostrou um carro. Esse carro parece ser carro de autoridade que eu digo autoridade tipo militar, desses, aqui eu não sei como se chama, e eu vi esse carro como se ele perdesse o controle. É como se estivesse correndo muito e perdia o controle. E eu vi uma pessoa que ia bater o carro, esse que ia estar junto com o companheiro, ia bater, e a perna ia amassar na revelação. A igreja ora, porque o diabo está armando uma cilada contra um militar dessas áreas aí de xerife, dessas áreas aí de agente. Eu vi um carro e Deus falou assim: pede para a igreja orar, porque fevereiro o inimigo quer armar uma cilada. Se a igreja orar, eu quebrarei um terrível laço no mês de fevereiro, diz o Senhor Deus. Eu não sei se tem pessoas militares aqui na igreja, mas o Senhor me mostrava ele quebrando um laço muito grande. É como se um carro estivesse perdendo a direção, mas Deus falou assim: eu vou anular, eu vou quebrar, mas o meu povo saberá que sou o Deus de Israel. O Senhor falava assim, eu vi o número 4, quando desceu, eu vi 4 proteção. É como se ele estivesse protegendo 4 pessoas que eram autoridade fortíssima na revelação. Não sei se são parentes até da pessoa, ou se são 4 pessoas da área militar. Mas o Eterno falou assim: quebrarei o laço, mas eu faço fevereiro mostrar que sou o Deus de Israel, e o meu nome será glorificado, diz o Senhor. Calavaste coloboderg canto rebalabachai. Sim, Pai, grande Deus. Terebalabasturi bicoloboderrécia. Grande Deus, sim, Pai, grande Deus, grande Deus, grande Deus. Terema labachai, doremono que a sobia, raigo, rima, chocosso e de raigo, renebechoma rassou. Sim, Pai, grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus. Sim, sim, Jesus, sim, Pai. Espírito Santo. Esse irmão de cavanhaque é o irmão. O Senhor pediu para avisar. Eu olhei para o rosto do Senhor e eu vi nitidamente Deus visitando a parte do labirinto aqui dentro. E o Senhor colocou a mão e de repente eu vi como se o Senhor estivesse olhando assim do alto e ia te dar uma vertigem. E o sabemos que é quase impossível acontecer milagre. A palavra rafar é sarar. A palavra para cura é refinar. O Eterno mandou lhe dizer que o impossível está acontecendo. Eu vi ele colocando a mão lá na região do labirinto, e ele mandou avisar, pode falar para ele, que ele pode subir, olhar do alto, sem medo, porque eu estou repreendendo hoje vertigem, diz o Senhor Deus. Ele falou: estou regulando a parte sódica do corpo dele, para que a pressão fique boa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Deus de Israel: eu sou o teu Deus e o teu médico. E ele mandou lhe dizer: um valor que espera está chegando. Não se esqueça que um propósito tem que ser cumprido, mas o valor chegará em vossas mãos, diz o Senhor Deus. O Senhor está falando para a pastora Gisele. Deus pediu para avisar a sacerdotisa da igreja. A visão que o Senhor me deu, eu vi uma mulher, e essa mulher, ela chegava até a sua pessoa, e Deus falou que o nome dela é Cássia. As pessoas conhecem ela como Cássia. E eu não sei se é da sua área de odontologia, ou se é uma pessoa normal do dia a dia, mas o Senhor mostrava ela chegando, e de repente a senhora tendo que ter uma conversa com essa pessoa. Mas o Eterno falou assim: ela vai saber o porquê. Quando Deus preparar a senhora ter uma conversa com uma mulher chamada Cássia, parece ser uma pessoa de uma área importante, sim. E o Senhor falou assim, que após essa conversa,
eu vi alguém ligando de fora da América, como se fosse provavelmente do Brasil, dizendo que a dona Madalena não estava bem. O Senhor mandou dizer: não vai morrer dona Madalena. Não sei por que Deus está falando isso. Não irá morrer dona Madalena. O Espírito de Deus manda dizer que então a irmã vai estar conversando com uma tal de Cássia. E eu não sei quem é a Cássia, mas está dando a entender que seja alguém da área da área da senhora. E o Senhor falou assim: diga para ela que quando isso ocorrer, eu estou dando livramento e o meu nome vai ser glorificado. O Senhor Deus também pediu para dizer que a senhora vai ser condecorada, vai ser honrada diante das autoridades políticas da sua cidade, diz Deus. Eu vejo você, a senhora sendo chamada, teu esposo indo junto, e de repente recebendo um quadro de honra. Prepara, porque o Eterno diz assim, que a senhora vai ser honrada. Não sei o porquê isso vai acontecer, mas Deus falou assim: é um mérito que estou dando para ela, saber que sou o Deus de Israel, que a amo, Jesus Deus. Grande Deus. Mas ele falou assim: não se esqueça que a pessoa chama Cássia, mas o livramento vai acontecer para a dona Madalena, Jesus Deus. Calabarasturi bicolo bogergia, raigo mon premesti cantaralava xeremahasuho, raigo indorice mergi plays raico bobi anderesti play vai hai estou, charamando que narrastu o shiribider que hai, estoraigo o baby lai, ele esteve na raigo aigo pai, e mam diga socoa a chereptomiro assa. Aí sei epeco em oria. Deus estava pedindo para olhar para cá. Sim, Deus, grande Deus, grande, sim, sim, Pai, sim, grande Deus, sim, grande Deus. Aquele moço de barba, cabelo curto, está olhando, não, o de trás. Irmão, põe em pé. Está com criança? Não, você estava com criança no colo? Não, né? Ah, tá. Porque senão eu peço para sentar, porque fica pesado com a criança, né? Tem pregador que é meio doido, ele fala: tudo que tiver na mão solta. O pai joga a criança e adora a Deus. Eu não faço isso não. Meu irmão, atividade física é importante, tá? Ele pediu para te falar. A sua saúde está na atividade física. Uma boa caminhada vai te manter saudável a vida inteira, ele mandou te avisar. Então tenta fazer pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana. Faz uma boa caminhada. O Senhor mandou dizer que tem algo que é do seu próprio organismo que gera, mas a caminhada vai curar, diz o Senhor dos Exércitos. Em breve você vai saber, porque você vai fazer um exame. Segundo, Deus pediu para te falar nessa noite: vou tirar você de uma residência e vou levar para uma outra. Pastor, por quê? Não sei. Ele diz que é livramento. Ele diz que ele está te guardando. Então ele vai te mudar de um local, enviar para uma outra residência. Isso aí chama livramento. No futuro você vai saber o porquê Deus fez isso e o quanto Ele ama você de verdade. Te assenta, recebe a graça e adore o Senhor Deus. Calabarachuri bicolo boderrécia, grande Deus. Pastor, eu vi na visão, o senhor vi uma conta americana, e entrava um valor. Esse valor que entrava, vinha junto com esse valor uma licença, não sei como vocês chamam aqui, né? Não sei, no Brasil a gente fala alvará, né? Mas vinha uma licença, ou permit, sei lá, e o Senhor Deus mostrava esse valor, tu investindo e abrindo algo tão bonito, que eu via como as pessoas, quando elas vinham buscar aquilo que o estômago deixa forrado, elas vinham buscar a palavra de Jesus Cristo depois. E aí eu falava assim: Senhor, mas por que está crescendo a obra? Deus falou assim: porque o Jesus, o meu filho, não despediu a multidão vazia e com fome. Ele alimentou toda a multidão e ainda houve sobra, cestos lotados de pães. Deus manda dizer que Ele está colocando algo na mão do Senhor, a qual eu vi as pessoas vindo buscar, não é de graça, mas por um valor assim diferenciado, e de repente alimentava essa multidão um pouco mais carente, só que o céu trazia elas para a igreja, e a obra acontecia, e o nome do Eterno sendo glorificado. Ele mandou avisar: diga para o meu filho, eu dei uma segurada na igreja, mas agora eu vou ampliar
as tendas do ministério, diz o Senhor Deus. Prepara, porque ele falou assim que ele estava apenas ensinando, ele estava doutrinando, moldando. A palavra molde no hebraico é a palavra kerit ou kiriat, significa moldar-se. Deus está moldando a igreja, e agora ele encerrou o molde da igreja. Então ele falou assim que ele já separou homens aqui na igreja, pastores aqui na igreja, ele já separou ministros aqui na igreja, e agora eu vi o Eterno fazendo um grande projeto crescer. Se prepare, porque o meu Deus mandou dizer: estou começando a tirar pessoas das laterais e colocar a igreja, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor tem um plano muito bonito, e Deus falou assim: vai ser tudo rapidamente aprovado, não vai ter burocracia, porque vai ter gente forte e grande que vai entrar no negócio, diz o Senhor Deus. E o Senhor falou assim: avisa para o meu filho nesse dia de hoje, pede para ele fazer uma campanha de oração de 7 dias orando em casa, a quantidade de tempo que ele quiser, e um propósito que ele está me pedindo, referente a alguém que ele ama demais e que o coração dele está apertado. Fala para ele que eu sou o Deus ainda de milagre, ainda sou Deus de milagre. Eu posso fazer da morte a vida, ou da doença a cura, diz o Senhor Deus. Eu vi o Senhor Deus falando assim: fala para ele que eu escuto a oração dele, eu atendo a petição dele, então que ele me busque, para que eu possa então fazer a visita, a qual ele não pode, mas eu faço. Diga que eu irei fazer a visita e eu irei fazer o milagre, diz o Senhor Deus. Agora a única coisa que Deus pediu para avisar o amado pastor: Deus vai fazer 2 limpezas, ele vai mexer com 2 famílias, ele tira, e após tirar, aí começa então o crescimento no ministério, e a obra vai expandir. Por quê? Porque Deus disse: eu estava moldando, agora chegou a hora de eu tirar Sambalat e Tobias, para que a obra venha crescer, diz o Senhor dos Exércitos. Crescer, que eu digo, não é ficar espalhando para outros lugares, é ter um espaço ainda maior, com trabalhos melhores, e tendo salas melhores, tendo os trabalhos sociais melhores, e o nome dele sendo exaltado. Só que ele falou assim: fale para ele que um dia o povo levou tanta oferta que Moisés precisou parar e falar: chega, não tem lugar mais para guardar. O Senhor vai começar a mover o coração do povo, e o Senhor Deus disse: diga a ele que ele vai então levantar o local. E eu via como se fosse prateleiras, e tinha bastante coisa que o povo vinha, pegava, pagava um preço bem baratinho, e eu vi uma alegria muito grande, e o nome de Jesus sendo glorificado, diz o Senhor Deus. Deus está preparando. E agora o mais tremendo: Deus me deu uma visão, e ele falou assim: fala para o sacerdote, quando chegar um culto de ceia, daqui uns dias para frente, eu vou visitar ele e vou entregar um dom para o meu servo. Apesar dele ter muita experiência comigo, ele vai viver uma nova experiência com um dom que eu vou entregar. Esse dom é um dom profético que o Senhor vai te usar, diz o Senhor dos Exércitos. É o que o Eterno pediu para dizer para o amado. Eu vi uma injeção aqui, ó, no abdômen do irmão. Deus me deu uma visão e desceu uma injeção, e era um anticoagulante. O Senhor está cuidando da tua saúde, do sangue. Deus manda lhe dizer: tu ia infartar, não vai, porque eu repreendi agora, diz o Senhor dos Exércitos. Receba a saúde. Grande Deus, sim Pai, grande Deus. Sim Pai, grande Deus, sim Pai. Sim Pai, grande Deus, sim Pai. Aquele irmão de rosa, é rosa? Acho que é rosa, não sei. É rosa, né? O Senhor fala assim: ó, vamos lá, vou ter que trazer. Saber comer bem é garantia de ter uma boa saúde. Não comendo bem é garantia que vai começar a vir problemas. Eu vi o nível de colesterol subindo. Isso não está bom. Mas na visão que Deus me deu, Ele mandou falar para o amado pastor, para o amado irmão, que ele vai colocar a mão no seu colesterol, e ele vai cuidar. Mas ele pediu para evitar algumas coisas que são muito ricas em colesterol, e que isso pode prejudicar a sua saúde, principalmente a região cardíaca. Então Deus está avisando para o irmão, porque o irmão é precioso para ele. Então Deus falou assim: sempre ao alimentar, dá uma olhada, vê o que tem e o que não tem. O ovo não tem problema, Deus manda te falar. O restante, cuidado. O Senhor está cuidando da sua saúde, porque eu lhe vi como dores que vão virar problema sério lá no futuro. Porém, quem revela, revela para curar. Agora Ele está dando esse livramento. Agora vi a visão, o Senhor estava dentro do local, e o Senhor trazia uma novidade para quem você ama.
Só que você não contava antes. De repente, você pegava e a pessoa entrava e ela falava assim: o que é isso? E você falava: eu comprei. Só que você comprava financiado. Deus manda te dizer: haverá uma surpresa que Deus vai preparar, para que um patrimônio que você sonha, você vai realizar o sonho de uma pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. E o nome de Jesus vai ser glorificado, diz o Senhor Deus. E não se preocupe, uma pessoa, não sei se é filha ou se é sobrinha, sei lá, dentro de um espaço estudantil, Deus vai honrar poderosamente. Eu não sei o que é, mas o Senhor falou assim: eu cuido de toda a ciência dos estudos de uma pessoa, para o meu nome ser glorificado, diz o Senhor Deus. Recebe a graça e a bênção e adore o Eterno. Sim, Pai. Sim, sim, Deus, sim. Aquele irmão que está encostado ali na parede, de verde, você. Lá no Brasil eu brinco, eu falo que essas pessoas estão orando para que o mundo acabe em barranco, para morrer encostado. Mas é brincadeira, tá? O Senhor Deus pediu para avisá-lo que Deus colocou a mão na cervical, nasceu um só isso. O irmão tem tendência a ter torcicolos e ficar travando. E o Eterno falou: fala para ele que eu estou visitando essa parte dele aqui hoje, já liberei a saúde sobre ele. E falei para ele outra coisa: o Deus de Israel está indo até uma cidade longe, que não tem nada a ver com a América, e Ele vai trazer o que é teu, Ele vai te restituir o teu direito. Deus manda Ele dizer: não é porque está longe que vão te enganar não, o que é seu, nem juiz toma, o Senhor garante que volta para tuas mãos. Recebe a bênção, o Senhor. Sim, Pai, grande Deus, grande Deus, grande Deus, grande Deus, sim, Cristo, grande Deus. Esse irmão, põe em pé. O Senhor me deu uma visão. Eu vou pedir para descruzar o braço, que eu não posso entregar a revelação do braço cruzado. O Senhor fala que é rejeição. Quando eu olhei, mas fica tranquilo, tá? Quando eu olhei para o teu rosto, o Senhor me mostrou uma veste de sacerdote no teu corpo. E essa veste linda, 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 estava as 12 pedras dos símbolos das 12 tribos de Israel. E eu vi a unção sacerdotal sobre o Senhor. Eu não sei qual que é o seu chamado na igreja, não sei o que você desempenha na igreja. Também não estou falando que é para você abrir projetos aí fora. Eu estou dizendo que eu vi uma roupa e Deus confirmando o teu chamado. Obedeça a palavra, viva a verdade, seja sempre obediente a quem são os seus líderes, porque o Senhor tem uma obra muito bonita, sacerdotal, com o amado servo de Deus. Agora Deus mandou te avisar, hein? Tem coisa boa chegando. E o que está chegando vai te deixar muito próspero. E olha que eu não sou pregador de prosperidade, hein? Mas Ele mandou avisar que muito próspero viverá. E eu lhe vi tu dando até valores bons. Vai começar a semear valores bons, porque o Papai do Céu está mexendo em algo teu. E Ele mandou dizer assim: olha, se o seguro dos homens fizer graça com alguma coisa, eu venho e te dou e te restituo. Eu não sei o porquê, mas alguma coisa vai ocorrer por esses dias. Mas fica tranquilo, que Ele vem com a restituição e Ele vai pagar bem. Ele mandou dizer: o amado vai passar por um pequeno vento, mas depois vai falar: como Deus é lindo, recebi até a mais do que era o valor. O Senhor está cuidando de detalhes. Calavastura e bicanderrai. E agora Ele só pediu para dizer: apesar do Senhor ser novo, eu vi a cabeça do fêmur, Deus colocando a mão, e eu vi nitidamente uma injeção de glucosamina entrando, e Deus falou: estou operando o fêmur. Eu falei: Deus, mas ele é um homem normal. Ele falou: sim, mas está desgastando a cabeça do osso, e eu estou curando nesta noite para a glória do meu nome. Te acenda, receba e adore o Senhor Deus. Calabarastúrio bicolou. Sim, Pai. Sim, Deus. Sim. O Senhor mandou entregar mais 2 visões. Já vou passar por causa do horário, já quase 10 horas, eu não quero atrapalhar vocês. Quem trabalha aqui amanhã? Bem. Quem não trabalha? Quem não quer trabalhar na vida? Pronto, sejam abençoados. Aí, não quer trabalhar? Vou fazer o quê? Eu não tinha coragem de levantar a mão, não. Mas, pelo menos foram sinceros, né? Sim, Deus. Cadê as outras 2 pessoas, Pai? Sim. Sim, Deus. Sim, sim, Pai. Minha irmã, o Eterno está pedindo falar com a senhora. Põe em pé. Tudo bem? Assim diz o Deus de Israel: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu acho que o maior sonho de todo mundo é ouvir que um dia a prova acabou. E eu tenho essa mensagem para você: acabou sua luta, irmã.
o que já está lá embaixo, passando de mais de 100 pedidos de processo, está lá no baixo, lá no fim. Eu não sei o porquê, tá? Não sei o porquê. Eu vi um analista do nada, pegando algo e subia. E aí ele mexia no computador, ele analisava, e de repente, vinha um comunicado de alteração de status. Vai acontecer algo que não é normal, tá? Ele mandou te avisar. Não é normal. Quando acontecer, e a senhora saber quem assinou essa benção, a senhora vai se assustar, porque a pessoa tem o mesmo sobrenome que a senhora tem. Deus mandarei dizer, mas não é teu parente. O Senhor diz que não sei, talvez a pessoa vai achar graça, falar, pronto, que é igual eu, se eu achar um camisote, eu falo, assina aí também, pode ser. Então Deus falou, vai receber, esse é o sinal. Agora, a única preocupação que me deu, ele disse assim, eu não vou te deixar passar por uma cirurgia. Tome água, porque o rins quer água. Água, água e água. H2O. Entende? Apesar de não estar na tabela periódica, é extra mesmo, bagulho vai de importância. Deus está dizendo, beba bastante água, porque o seu rins tem tendência a um problema sério lá no futuro, hemodiálise. Então ele falou, a água não vai deixar. A água então vai sarar o teu rins essa noite, diz o Senhor Deus. Assenta. E o irmão Moreno, põe em pé. Tudo bem? Está feliz, ó, sorridente. Vamos ver se o nome dele significa sorriso. Sei lá, né? Qual é o seu nome, filho? Oi? Falso? Ah, tá. Eu falei, oxe. Eu falei, vou entregar a revelação para falso, não? Oxe. Estou brincando, eu escutei falso, tá? Meu irmão em Cristo, Deus manda te falar nesta noite. Eu vi notas, não é de dinheiro, mas notas de música. E eu não sei se é no sentido do irmão ser um músico no reino, ou se o irmão gosta de cantar em casa, não sei. Só que Deus falou assim, todas as bênçãos dele está em me adorar, está em me glorificar. Então se o irmão tem hábitos de cantar em casa, ou na igreja, ou tocar, não sei, faça sempre o louvor ao Deus de Israel. Cante, adore, porque as bênçãos estão no louvor. A Bíblia fala que teve alguém que não precisou pelejar. A hora que tocou os instrumentos musicais, o Eterno foi lá e deu vitória em uma peleja. Deus diz que a peleja sua é vencedora, ou melhor dizendo, vai vencer a sua peleja através dos louvores. Cante no carro, cante em casa, cante na igreja, se tocar instrumento, toque instrumento, mas ele pediu para avisar, toda a bênção da sua família está na área da música, diz o Senhor Deus. Eu vi bastante notas subindo, cifras musicais, e Deus o preparando. Agora, o que me deixou um pouquinho meio encucado aqui agora, cuidado em confiar nas pessoas, senão o irmão vai perder a paciência e vai sair da presença de Deus. Cuidado, nem todo mundo que te bate no teu ombro é teu amigo, Deus manda te falar. Então Deus falou assim, por esses dias eu vou te mostrar quem que é o teu amigo de verdade. E aí você vai se afastando, não despreza, só o torna um pouquinho menos importante, para que eu possa então te preservar, te guardar, porque precioso é para os meus olhos, diz o Senhor Deus. Eu vejo uma luz vermelha, e ele falou assim, diga a ele que essa luz vermelha é de uma gastrite nervosa. Eu estou visitando aqui agora, porque se isso começar a dar mais, vai subir aqui no esôfago, e uma pequena hernia de hiato vai atrapalhar a saúde dele. Fala para ele, eu estou visitando toda essa parte digestiva dele agora, e estou dando saúde para ele nessa noite. O irmão vai estar entrando por esses dias aí na porta da igreja, e não é que vai ser ofendido, alguém vai te falar uma palavra meio, você vai ficar irado, segura, porque a bênção ficará 2 dias lá na frente, e aí o irmão receberá a bênção do Deus. Então Deus está avisando, segura, não responde, porque depois de 2 dias, a sua família vai cantar o hino da vitória, diz o Senhor Deus. Te assento, Jesus o ama muito, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, já é 9h56, sei que vocês terminam 9h30 aqui, e quando vem pregador de fora, acaba passando o horário, né? Eu quero só fazer uma pergunta, tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus nessa noite? Há uma pessoa que se afastou e quer se reconciliar com o Senhor? Pastor, eu me afastei, infelizmente me desviei, e eu quero me reconciliar com o Senhor. Alguém quer voltar para o Pai? Tem alguém que quer aceitar Cristo?
Eu não vou insistir muito, irmão, porque eu estou já um horário ultrapassado. Alguém quer aceitar Jesus? Não? Amém? Muito bem. Não sei o que, mas falou no ouvido assim: pede para a igreja fazer um jejum na sexta-feira. E a igreja coloca a palavra Paloma Dantas. Só isso. Faça um jejum. Pastor, vai morrer alguém? Não, não vai morrer ninguém não. Mas coloque esse nome. Provavelmente deve ter algum parente aí que tem parente dessa pessoa. Ou é a pessoa, não sei. Faça um jejum à igreja. Quem puder, faça jejum e coloque o nome de Paloma Dantas. Porque o Papai do Céu está quebrando um grande laço. Não sei se alguém tem uma parente aqui, ou a pessoa está aqui. Está aqui a Paloma? Quem que é? A senhora, Paloma? Então, eu vou jejuar pela senhora na sexta-feira. Tá bom? Vou jejuar pela senhora. Porque ele deu o encerramento da visão, só que ele falou: pede para a igreja fazer um jejum, só que eu assumo o jejum. Eu faço o jejum pela senhora. Eu acredito que alguma coisa que travou vai chegar na sua mão. E você vai poder agradecer a Deus, tu e a sua linda família. Tá? E essa visão, esse óculos aí, o seu olho esquerdo e o direito, ele colocou a mão, tá? Eu vi ele visitando agora. Ele falou assim: fala para ela que eu estou colocando a mão lá na córnea. Diga que eu estou colocando as mãos. Falei: Senhor, como que ela vai saber que o Senhor está fazendo a obra? Ela vai sentir por esses dias, vai dar dor de cabeça. Geralmente aumenta grau, né? O Senhor vai mexer no seu grau. Em breve você vai saber porque ele está falando isso. Então ele mandou falar: se a igreja quiser jejuar, jejua, mas eu assumo jejum sexta-feira pela sua vida. O Senhor vai te dar um livramento e alguma coisa travada vai chegar nas tuas mãos, diz o Senhor Deus. Agora tem uma notícia boa, tá? Você não tem nenhuma célula de câncer, pode ficar tranquilo, seu corpo está saudável nesse sentido, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, essa foi a mensagem. Tem uma palavra que geralmente os judeus usam para abençoar o povo, chama Avinu, Elebeshevah, Yevtov, Bar Mezavrev e Tev Zová. Significa que este ano será um ano de unção, milagre e prosperidade. Assim eu abençoo vocês em nome de Jesus Cristo.